Olá, pessoal. Quando você dirige um carro, há regras. Quando você precisa seguir, né, tipo, que você precisa seguir. Afinal, se cada motorista quisesse fazer as suas próprias regras, como é que seria o trânsito? Seria bem complicado, né? E para isso existe o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei aprovada pelo Legislativo e sancionada pela Presidência da República. No mar, a gente tem algo parecido, que é a normã, ou as normãs, porque são várias, né, e cada uma para um assunto diferente. São as normas da autoridade marítima. E são especificações que são regulações, na verdade, não são leis, mas têm força de lei e que regulam tudo que se refere à navegação, ou seja, no mar ou na água doce, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. E para conversar sobre elas, eu tenho aqui dois amigos, ela velejadora e jornalista, ele velejador e prático, uma das profissões mais cobiçadas no meio náutico. E falar simplesmente que eles são velejadores é falar pouco, porque além de serem grandes competidores, só para citar que o Aventureiro 4 chegou em segundo em uma regata de Cape Town até o Rio, recentemente, né? E também os dois foram tricampeões brasileiros de vela na classe Ding. E também ele foi o primeiro a ganhar refeno em solitário, sozinho no barco, competindo com outros barcos maravilhosos também, com uma equipe grande, né? Eles não são só velejadores, eles são pessoas chaves na organização da vela no Brasil, tanto de regata quanto de cruzeiro. Eu já havia feito uma entrevista com eles aqui sobre Barras e Ancoragens do Nordeste, que é uma publicação digital que eles fizeram, dando dicas para veleiros entrar em diversos lugares que não constam nas cartas náuticas oficiais. E você pode baixar lá através de um link na descrição, que eu vou colocar depois da live. E são também ativistas e, às vezes, críticos, mas com muito respeito, obviamente, à Marinha, né? As regras da Normã. Senhoras e senhores, Hans e Karina Hutzler. É um prazer imenso ter vocês aqui no Hashtag Sal e eu tenho certeza que essa live vai ser muito importante para muita gente. Oi, boa noite, galera. Boa noite a todos, boa noite, Adriano. Estamos aí à disposição. Vamos discutir porque é um assunto bem legal, bem quente, andou, aliás, fervilhando nos últimos dias, né? E acho que tem muita coisa interessante aí para a gente esclarecer e tentar construir juntos. Bom, a primeira coisa, né, que eu falei lá, citei lá e, pô, eu nem consultei vocês para ver se estava certo isso, fui pegando os textos assim, mas a Normã é normas da autoridade marítima, né, e elas são as regras que regem, pelo menos a principal regra que rege como nós nos deslocamos no mar, temos nossos barcos, equipamos eles, é isso? Isso aí. Na verdade, as normas elas abrangem uma área grande de regulação da autoridade marítima, que vai desde tráfego de embarcações, embarcações estrangeiras, ensino profissional marítimo, construções sobre as margens das águas navegáveis, poluição, treinamento, tem cerimonial de marinha mercante, uniforme de marinha mercante, quer dizer, tem muita coisa que são cobertas pelas normãs, tá? Própria praticagem. E cada área dessa tem uma normã específica. Acho que são hoje 20 e tantas normãs, numeradas hoje de 21 a 34, mas não são 34 normãs. Inclusive essa numeração vai mudar daqui a pouco, né? Agora início de outubro. A gente ia fazer lá, a gente tava programada a live, né? Eu já botei na thumbnail Normã 03, aí eu acordei num dia e alguém me postou um negócio, eu vi no site da Marinha, pô, não é mais Normã 03, já mudou o nome, mas ainda vai demorar um pouco, né? E também não vai mudar o conteúdo. Eu vou falar aqui, a princípio, se nada mudar, vale para essa nova forma. Tô errado, tá certo? É isso aí. Na verdade, as normãs estão sendo reagrupadas por assunto em acho que 8 séries, 8 sessões. Numeradas de 100 a 800, e 4 dessas séries são de responsabilidade da DPC, são as primeiras 4 séries de 100 a 400, e da 500 a 800 são de responsabilidade da DHN. Então são... Que é a Diretoria de Hidrografia e Navegação. Isso, a DPC é Diretoria de Portos e Costas.
Então, por exemplo, as normãs que tratam de embarcações, de marinha mercante, de praticagem, são de responsabilidade da DPC. As normãs que tratam de balizamento náutico, de obras sobre as hidrovias e ao longo das hidrovias, poluição e tal, são de responsabilidade da DHN. Então, essa numeração, eu acho que eles estão seguindo, já desde as cartas náuticas, um padrão meio que internacional em termos de numeração disso tudo. Tá? Então, as normas vão mudar a capa, vão mudar a numeração, elas vão ganhar, acho que, um índice clicável, então você vai poder, quando abrir a norma, vai ver os assuntos, mas vai poder clicar ali e ser mandado diretamente para dentro da norma, que hoje em dia é uma norma em PDF, então você tem que ir lá buscando o assunto, página por página, são normas extensas, então vai facilitar um pouco a nossa vida aí nessa busca dos assuntos. E eu botei o link aqui embaixo, quem quiser conhecer a fonte delas, né, conhecer no site da Marinha, você tem sempre lá a última versão, né, é o lugar mais seguro para pegar isso aí. Mas antes... Tá, deixa eu só te interromper aí, Adriano. Claro. Esse link que você botou aí é muito bom, tá muito importante, porque algumas vezes eu mesmo já me peguei fazendo esse erro, eu faço uma busca, Norman 03, aí às vezes... Vem uma versão antiga. Vem uma versão que está no site de alguém, que não está atualizada, tá? Então, como eu não decoro esse link aí, eu sou péssimo de memória. Eu botei tá? no favoritos. Eu sempre faço minha busca DPC Norman. E aí vai direto para isso daí. E aí ele está a lista de todas as normãs. Tá? Então, sempre busquem na página da DPC. Não busquem direto pela norma que vocês querem, porque vocês podem cair em alguma norma desatualizada que está na página de alguém. E é importante porque teve mudanças bem significativas nos últimos tempos. Sim. Pô, e para quebrar o gelo um pouquinho e o público conhecer a gente melhor e não sei o que lá e tal, né? Dar uma descontraída. Eu tenho um quadro aqui que chama-se Bordo Rápido. Sabe quando você está num canal estreito, assim, ó, indo contra o vento e... Então, são perguntas curtinhas e a resposta é para ser uma palavra ou duas no máximo. Uma de cada um, né? Os dois respondendo. Então, eu vou começar com uma pergunta aqui mais retórica do que outra coisa, porque eu já sei a resposta sem sombra de dúvida. Catamarã ou monocasco? Catamarã. Bem, eu já complemento, tá? Quem experimenta não volta atrás. Então, a outra aqui, pô, tá errado aqui, né? Depois cana de leme ou roda de leme? Cara, essa é uma pergunta difícil, tá? No nosso barco tem as duas. Então, acho que não tem uma resposta muito melhor do que outra. Não, varia depende. Pelo tamanho do barco, pelo uso, pelo momento. Tá? No nosso barco mesmo, às vezes a gente prefere a roda de leme, às vezes a cana. A cana é mais simples, te dá um feedback imediato. Em compensação, nos barcos muito grandes, ela acaba ficando pesada. Vocês estão roubando, só tem que dar uma palavra só. Tá, tudo bem, vamos para a próxima. Porque assim, é justamente para pressionar, ó, e evitar esse tipo de resposta deslizando. Aí, ó. Então, o primeiro veleiro de vocês, qual foi? E oceano? Pode ser. Então... Velamar 22. Legal. Boreste, Bombordo ou Avante? Nunca a ré. Então... Perfeito. O prato que vocês mais comem a bordo? Arroz de barco. Pipoca. Ou pipoca, pode ser. Melhor lugar para se ancorar? Junto dos amigos. Maior medo a bordo? Calmaria. Raio, tá certo. Raio. Tá. Maior alegria a bordo? A família. A gente sempre veleja com a família, então. O que não pode faltar no barco? Pipoca. Biscoito ou bolacha? O que é certo? Biscoito. Quer dizer, depende. Cerveja, vinho ou cachaça? Vinho.
Gato ou cachorro? A gente não tem nenhum. Pula. Cruzeiro ou Criança. regata? Cruzeiro ou regata? Os dois. Ah, eu não Cada um vou tem seu aqui. momento. Os dois. E poita ou pier? Âncora. Não, oh, mais raiz ainda, gostei. Eu acho que eu vou botar nas próximas. Maravilha. Então, assim, ó, vamos voltar para o assunto. E eu queria só, para dar uma situada, né? Porque a gente fala da Normand, e foi legal, por exemplo, falar, pô, é uma regulamentação com força de lei, né? Então, tipo, a gente já entende que, pô, não é uma. Como é uma coisa técnica, também não teria sentido, talvez, aprovar isso, acho eu aqui falando, no Senado, sei lá, né? Tipo, é uma coisa técnica, né? Então, eu queria saber, assim, ó, quem faz a Normand? Vamos lá. Dentro vamos dizer, da legislação brasileira, né? Você tem níveis aí. Eu vou falar numa linguagem bem ralé, tá? Porque eu não sou especialista em leis, não sou advogado. Ela até é bacharel, mas vamos falar aí para o grande público. Existe uma hierarquia entre as leis. Então existe a LESTA, Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, Lei 9.512 de 1997. Essa lei trata de forma geral de todo o tráfego aquaviário e a segurança correlata a ele. Tá? Essa lei foi uma lei do Congresso, discutida durante muito tempo, em muitos detalhes. Tá? A lei publicada em 97 teve o seu decreto regulamentador em 98, que é o R-Lesta, o regulamento da Lesta. Não me lembro agora o número do decreto, 14.000 e alguma coisa. Bem, e essa lei estabelece que a autoridade marítima aqui no Brasil é exercida pela Marinha do Brasil. Então, a partir daí, ela vai deixando quem é que tem essa autoridade de complementar, tá? É claro que a lei não vai dar todos os detalhes. Então, a lei de trânsito brasileira, ela não diz quantas lanternas tem que ter na dianteira do carro, na traseira e tal. Ela dá quem é o regulamentador, tá? E aí, esse regulamento vai ser feito pela autoridade capaz de regulamentar o trânsito brasileiro, que acho que é o Denatran, e, bem, não entendo muito bem disso. Então a mesma coisa acontece na parte marítima, né? A Lesta estabelece a Marinha como autoridade marítima, a Marinha estabeleceu a DPC, a Diretoria de Portos e Costas, como sendo o subente dentro da Marinha responsável por essa regulamentação. Então a DPC publica as normãs, que são as normas da autoridade marítima. Então essas normas são da autoridade marítima, autoridade essa que vem da Lesta, dessa lei 9.537, escritas e publicadas pela DPC. Tá? Então a Normand 3, que é a que nos interessa diretamente, trata das embarcações de esporte e recreio. Ela antigamente também tratava dos jet skis. Jet skis foram expulsos da Normand 3 e ganharam a Normand própria, a Normand 34, se eu não me engano, 34. Que trata só da moto aquática. Então todas as outras embarcações de esporte e recreio estão dentro da Normand 03. E aí tem desde as definições, como é a inscrição da embarcação, habilitação, áreas de navegação, material de segurança, absolutamente tudo referente à embarcação de esporte e recreio está lá na Normand 3. Sim. Sim. E é importante dizer aqui que enquanto vocês estão comentando também, esse vídeo aqui tá no Facebook, no YouTube e no LinkedIn, né, ao vivo. Eu tô anotando algumas perguntas para mais tarde escolher algumas para fazer, então se vocês tiverem dúvidas, eu não vou interromper aqui para não ficar toda hora, né, para ficar organizado o conteúdo, mas depois eu vou abrir para perguntas, tá? E se eu ver que alguma pergunta assim tem muito a ver com o que a gente está falando na hora, eu até libero, mas eu até faço aqui. Mas então façam perguntas aí vocês em casa, porque a gente vai responder. E aí, uma dúvida que eu tenho aqui é assim, por exemplo, claro, quem faz essas regras é a Marinha, a DPC ou a DHN, né, dependendo pelo que, né, basicamente. Isso. E
fazendo uma analogia, que eu sei que não tem toda essa estrutura, né? Teria assim, mas, por exemplo, quando geralmente você tem uma lei, você tem alguém que faz essa lei, legislativo, você tem alguém que executa essa lei, tipo, né? Tipo, o executivo, ó, mas geralmente no braço da polícia ou alguma coisa assim, né? E você tem a parte jurídica, né? Que, tipo, da justiça que vai interpretar. Porque, assim, essas normas também tem muitas dúvidas de interpretação, pelo menos de nós leigos que estamos usando os barcos aqui, né? E como é esse processo, assim, para definir o que é aquilo que está escrito e como é aplicado? Existe algo parecido com o sistema judiciário, assim, ou não? Que eles mesmos, o órgão que faz, acaba interpretando? Olha, na grande figura, a gente tem a Alesta foi escrita pelo Poder Legislativo, né, está sendo executada pelo Poder Executivo, pela Marinha, e eventuais dúvidas jurídicas podem chegar ao Poder Judiciário num julgamento de alguma coisa mais séria. Mas no microcosmo ali do dia a dia, a Marinha acaba exercendo as 3 áreas do poder, tá? Porque é ela quem escreve a Normand, através da DPC, é ela que executa a Normand através das capitanias dos portos, delegacias e agências que são subordinadas à DPC, e é ela que fiscaliza, através também desses entes, e julga as eventuais infrações, ou em primeiro momento nas próprias capitanias, delegacias e agências, pela abertura de um inquérito para apurar um ato ou fato da navegação, isso está previsto aí na própria norma, ou se esse inquérito realmente for adiante e apontar algum culpado, isso pode subir para a instância superior, que é o Tribunal Marítimo. Esse Tribunal Marítimo também faz parte da Marinha de uma certa forma, não é 100% dentro da Marinha, subordinado à Marinha, mas está ali. Então, ele é composto por outras pessoas de outras áreas também? Sim, ele é presidido por um almirante, que vai à reserva quando ele passa a ser presidente do Tribunal Marítimo, e ele tem juízes que são de carreira, juízes que são... ou seja, tem uma composição mista, tá? Mas os inquéritos para acidentes e fatos da navegação iniciam-se nas capitanias dos portos. Há um primeiro momento em que tem uma parte de inquérito mesmo, já pode ser apresentado uma defesa ainda ali na capitania, e se esse negócio prosseguir, vai ser avaliado pela esqueci agora o nome, Delegacia Especial da Marinha, não. Tem um outro nomezinho parecido. Não é delegacia. E se eles acreditarem que isso tem que subir para o Tribunal Marítimo, e aí vai ser julgado lá. Tá? O Tribunal Marítimo não tem poder de gerar penas civis ou... ou criminais. É isso, civis ou criminais, tá? Penais ou civis. Mas ele tem um poder de um órgão técnico. Ou seja, vamos imaginar que num determinado acidente, num choque entre 2 embarcações, ocorre a morte de um dos ocupantes. Então vai acontecer um inquérito para apurar esse ato ou fato da navegação. E em paralelo vai acontecer o inquérito na polícia para apurar o óbito, tá? E o resultado do inquérito no Tribunal Marítimo pode servir de prova, não só de prova, mas de componente, de elemento no julgamento de um eventual crime fora Marinha, tá? E vocês têm alguma noção de o quão diferente ou similar o nosso sistema é com outros países? Por exemplo, a MARAD, que é tipo o Maritime Administration dos Estados Unidos, é um órgão composto tipo, por oficiais da reserva, mas também civis. Eu vi alguns administradores que eram civis, por exemplo, também, que eram do Departamento de Transportes. Há uma ligação assim, né, diferente. Vocês sabem o quão
Só pra É situar muito o parecido. A maior diferença, na verdade, é que aqui a Marinha de Guerra, ela cuida de duas áreas que são próximas, mas não são idênticas, tá? E que nos Estados Unidos, por exemplo, isso é cuidado pela Marinha de Guerra e pela Guarda Costeira. São duas entidades completamente independentes. Então a Marinha de Guerra lá vai fazer guerra, ela tem navio de guerra. Aí a Guarda Costeira vai fazer a segurança de fronteira, inspeção das embarcações, habilitação, busca e salvamento. É claro que a Marinha de Guerra pode também colaborar num evento maior, com busca e salvamento, mas na hora que você tem uma busca e salvamento... Não é a tarefa essencial dela. É a Guarda Costeira. Aqui, o papel de Guarda Costeira é executado pela Marinha de Guerra. Isso já foi no passado oferecido para ser aberta uma Guarda Costeira brasileira, tá? Mas a Marinha não aceitou naquele momento. Eu imagino que, por conta das restrições orçamentárias, a Marinha quer manter isso, porque, de certa forma, ela consegue mover um pouco mais de recursos e usar esse recurso nas duas áreas, tá? Ela consegue aproveitar isso um pouco melhor. E de certa forma, nos Estados Unidos, eu notei que, mesmo sendo uma entidade civil, né, tipo uma agência reguladora, tipo uma Anatel, assim, né, pelo que... Na verdade, não, tá? Eu te digo que a Guarda Costeira é uma entidade militar. Eu tô falando, da Maritime Administration, que organiza a Normand deles, né? Sim. Mas de qualquer forma, a Guarda Costeira realmente é tipo a nossa capitania, parece, né? Só que a nossa dentro da Marinha deles é uma força separada, tipo. Né? Isso. Né? Que a capitania, aqui ela trata de dois assuntos. Ela tanto trata dos militares que vão fazer um exercício de guerra, como ela trata do balanço no dia que ele vai chegar lá e dar entrada no porto. Sim. Né? E lá isso é separado. Nos Estados Unidos, essa agência, né, mesmo sendo civil, eu estava checando assim, os últimos administradores, não lembro se era o presidente ou acho que era secretário, o cargo máximo deles, não tenho certeza. Mas dos últimos 20, eu acho que 18 ou 17 eram almirantes da reserva. Mas, assim, mesmo assim, mesmo sendo um órgão civil lá, a Marinha tem uma participação muito grande. Então, não é tão diferente quanto aqui, eu imagino, assim, né? Tipo. E quais regulamentações internacionais afetam a Normand? Por exemplo, SOLAS é uma, né? Tipo, o Brasil tem tratados, né, com outros lugares, né? A SOLAS, que é Safety of Life. Ela, na verdade... Safety of Life at Sea, talvez? Eu não sei. Acho que é. Eu vou pesquisar aqui. Ela atinge mais as embarcações comerciais, tá? Assim como outros tratados também são sempre mais voltados às embarcações comerciais. A gente acaba pegando uma carona nisso. Então, por exemplo, você tem coletes salva-vidas SOLAS. Esses atendem um padrão de embarcação comercial, mas não necessariamente são os melhores coletes para você usar no veleiro. Até porque, por exemplo, a SOLAS exige uma flutuação de 275 newtons, enquanto o colete de veleiro, em geral, são 150 newtons apenas. Então, por quê? Porque o cara que está num navio no meio do oceano, ele em geral vai ter um nível de exigência e um nível de dureza no mar que ele está enfrentando, no tempo que ele vai estar exposto ao mar e a um naufrágio, muito maior do que um velejador que em geral está correndo uma regata, está mais próximo da costa. SOLAS significa Safety of Life at Sea. A tradução pelo Senado na aprovação do decreto legislativo foi Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. E eu estava pesquisando sobre as SOLAS, agora antes de fazer, né? E eu vi que, surgiu a SOLAS logo depois do acidente do Titanic. E é anterior à Organização Marítima Internacional, né? Eu acho que talvez um dos tratados mais antigos. Porque, na verdade, os acidentes é que vão gerando mudanças de segurança, né?
E aí cada acidente vai gerando aprendizados e gerando novas normas. E a SOLAS veio exatamente para responder essas questões. Então, poxa, você hoje imagina, como assim no Titanic não tinha embarcação para todo mundo? Nunca um navio tinha afundado e as pessoas tinham morrido porque faltava embarcação para resgatar as pessoas. Então, as coisas vão acontecendo e depois que acontece, é fácil a gente olhar para trás e dizer como assim não era desse jeito. Mas são os aprendizados que a gente vai tendo ao longo da vida e da existência. Sim. Bom, e também eu acho que eu estava entrevistando um comandante da DHN para um outro vídeo que vai ao ar no domingo que vem. E, por exemplo, a IALA também é algo que também há um tratado. Eu estava vendo, por exemplo, que a Marinha tem a obrigação de manter os faróis guarnecidos 99,8%, se não me engano, do tempo, né? Então tem uma série de coisas, acho que os países combinaram e assinaram tratados que fazem também com essa Normand. Tem algumas regras assim que talvez sejam meio iguais ou parecidas no mundo inteiro. Sim, é verdade. Mas a maioria dessas coisas são mais voltadas para as embarcações comerciais. Entendi. As embarcações de pequeno porte, de recreio em geral, estão fora da maioria desses tratados aí. São poucas as coisas que nos afetam de forma obrigatória. A gente pega carona nisso. Então, por exemplo, os nossos pirotécnicos são padrão SOLAS, porque o cara não vai fazer um pirotécnico para navio e um diferente para veleiro. Mas a embarcação de esporte e recreio, né? É uma carona que a gente pega. Bom, e aí vamos já para um assunto que é o mais quente do momento, né? E fazendo recorte aqui, não só para veleiros, mas mais acaba sendo para veleiros, né? E dentro da 03, que foram essas regras novas, né? De algumas mudando, outras deixando mais claro, né? Ou algum entendimento específico, né? Que poxa, habilitação você precisa para estar em que lugar e quando, e o registro do barco, né? Principalmente os itens de salvatagem, né? Pô, tem uma discussão enorme em cima disso e várias opiniões diferentes. A Marinha acho que fez uma última alteração tentando esclarecer mais o ponto que estava antes, né? Vocês podem me dar um parâmetro assim do como era e como ficou, tentando deixar mais claro? Olha, primeiro vamos falar de deixar claro. O que acontece com a Normand? Ela é uma norma que ela vai sendo editada e aprimorada ao longo do tempo. E não é só a Normand 3, eu sofro isso também na praticagem, na Normand 12, vejo isso nas Normands 1 e 2, que são de embarcações comerciais também. São normas grandes, tá? A Normand 3 é uma das menores que tem, ela deve ter umas 200 páginas. A Normand 1 deve ter umas 1000 páginas. E você acaba mudando algumas coisas e ela vai virando uma coxa de retalhos. E nem sempre eles conseguem linkar uma pequena mudança com todos os itens que aquela mudança vai influenciar. Então ela acaba ficando contraditória. Então o que acontece? A gente mexe numa coisinha aqui, mas essa coisa mexe num outro, e você esquece ali 1 ou 2 daqueles 5 que ficaram, e você faz uma outra mudança lá na frente. Então essas pernas soltas do novelo de lã vão ficando para trás. Tá? E isso acaba gerando dúvida, contradição. A norma tem uma série de contradições. E abre margem para interpretações diferentes do que o texto realmente quer dizer. Então, uma das coisas que estava acontecendo recentemente era o seguinte: havia, na versão anterior na norma, as embarcações elas podiam ser equipadas com os equipamentos de segurança e com a habilitação do condutor para a área de navegação que elas estariam empreendendo. Tá? Então você tinha uma embarcação independente do registro dela, ela estava navegando lá dentro do Rio Guaíba, aquilo é navegação interior, então você podia ser arraiz amador e podia ter só o equipamento de segurança para aquela área que você estava navegando. O que no nosso entender faz todo sentido, porque
não é o fato da embarcação ser de alto mar que vai exigir que ali dentro do Guaíba você precise ter uma balsa que todo ano tem que estar revisada, a quantidade de fogos de alto mar, um SSB, um EPIB, um monte de coisa, tá? Ali você poderia estar navegando com uma palamenta de equipamentos muito mais simplificada. Só que esse não era a vontade da DPC, e eu até desconfio o porquê, tá? Ao fazer a dotação pela área de navegação, isso obrigava a Marinha a te fiscalizar navegando. Então ela tinha que parar lá no Guaíba para saber o que você tinha de equipamento ali no Guaíba. E para simplificar a vida dela, ela alterou agora de forma que toda a dotação de habilitação e de equipamentos de segurança seja pela classificação da embarcação. Tá? Então não interessa aonde você está navegando. Se teu barco está classificado como oceânico, ele vai ter que ter a balsa, vai ter que ter o EPIB, vai ter que ter o capitão amador, independente de onde esteja navegando. E por que isso? Porque ele agora pode te fiscalizar no pier do clube. Tá? E chega lá no teu clube, não interessa para onde você está indo, bate lá no autoporto e diz: quero te fiscalizar, e qual é a tua classificação é tal, você tem que ter tais equipamentos. Então a vida da Marinha, a vida da inspeção naval se torna muito mais fácil. Tá? Mas agora, e até mais barata, né? Agora, um barco que, digamos que seja de navegação oceânica, tá? E ele está no pier. Se ele não está dotado, se está vencido os focos, ele só não pode sair do pier, mas ele não cometeu uma infração ainda, né? Essa é uma pergunta muito boa, tá? Porque ele pode sair em manutenção, por exemplo. Sim, é verdade, tá? A norma não fala nada sobre isso. A norma não diz que você tem que estar o tempo inteiro preparado para sair para navegar a qualquer instante. Nem te dá o direito de não estar. Ela, na verdade, não cita nada sobre isso. Uma outra dúvida muito parecida com essa é o seguinte: você não pode beber navegando, está muito claro na norma. A norma, inclusive, agora estabelece quais são os limites de teor alcoólico de sangue que você pode ter. Mas você chegou numa praia, fundiou, eu posso beber ou não posso beber? Essa é uma dúvida. Amarrado no pier do clube, eu posso beber ou não posso beber? No meu caso, que mora a bordo, essa é uma condição importante, porque eu posso virar agora um abstêmio alcoólico total, porque eu só estou no barco, não vou beber nunca. Tá vendo? Mas isso não está claro na norma. A norma não diz isso. E algumas pessoas levantam, inclusive dentro da Marinha: mas você tem que estar pronto, porque se entrar uma tempestade, se chegar um barco que vai bater no seu, tal, você tem que estar se deslocar. Pronto para levantar a âncora e sair. Cara, e o barco se tiver fechado? E você não vai dormir? Pois é, né? Mas a norma não fala nada sobre isso, tá? Então, respondendo a tua pergunta inicial, a norma não diz e eu não sei. E aí fica um pouco a critério do cara que está te inspecionando, te fiscalizando. Sim. Esperamos que todos eles tenham bom senso, né? De imaginar que, olha só, o barco está aqui em manutenção, eu não preciso estar com os fogos em dia, tá? Mas se você tá já anunciando lá no #Sal, olha, vou sair aqui para ir até a Refeno, cara, ele já vai imaginar que você vai chegar lá em alto mar, então... Sim. Eu acho que, por exemplo, com uma saída que poderia ser muito legal, e até alguém comentou aqui, e eu não tinha citado, mas é importante citar, e eu achei uma coisa muito boa, o aplicativo Naviseg, por exemplo. Que você você coloca a sua singradura ali, né? Tipo, e ele te monitora e tal, né? Essa seria uma forma de fiscalizar se você tá dotado se você, tipo, de você parar no porto fiscalizar e saber se você fez uma navegação costeira ou saiu das 20 milhas, né? Não sei. Tô aqui eu dando dica para a Marinha, né? Não tenho nem esse... Mas imagino que sim, né? Que seria possível. É uma regra... Eu até estava conversando com um velejador e capitão de mar e guerra também da reserva, que estava falando, por exemplo, poxa, a Marinha, quando tem os navios de guerra, né?
em situação de paz, ela não carrega os navios de munição e tudo que precisa para uma guerra o tempo inteiro, porque é caríssimo, né? E eu acho que, por exemplo, o pessoal, especialmente, por exemplo, em Porto Alegre, né? Que está a mais de 200 milhas do mar, né? E tem barcos muito grandes, 50, 60 pés, né? E barcos... É muito complicado ou manter o barco de oceano, pagando, né, a revisão de poitas e tudo que precisa, né? Ou então, pegar um barco daqueles e classificar como navegação interior, né? É bastante complicado. Uma das críticas que eu faço e fiz diretamente à Marinha, tá? Quando eles publicaram a Rev 3, que foi em março, eu acho, desse ano, eu preparei um documento, estudei a norma, eu li a norma inteira, inclusive todos os anexos dela, preparei um documento linkando e mostrando tudo que estava contraditório dentro da norma, mandei para eles, elenquei ao final 19 pontos que precisavam ser esclarecidos ou melhorados ou alterados, e um dos pontos era isso, né? Você precisa ter uma forma de subir e descer de categoria mais flexível. E como é que funciona hoje? A nossa crítica principal o que é que a Marinha vai conseguir com isso que ela mudou agora na norma? Que a maioria das embarcações rebaixe a sua categoria de navegação e deixe de ter a bordo muitos equipamentos que poderiam ser úteis. Ao fazer isso, ao invés de estar colaborando com a segurança da navegação, ela está reduzindo a segurança da navegação. E como era uma forma de fazer isso? Poxa, tudo bem, vamos pegar os barcos que já foram mar aberto oceânico e vamos permitir que eles baixem para a navegação interior, mas que no momento que eles façam uma singradura, eles possam retornar sem precisar fazer todo o processo de elevar de categoria de novo. Poxa, bastava lá um requerimento, dizer, olha só, meu barco até o ano tal era oceânico e eu quero voltar, estão aqui os meus equipamentos, ó, me fiscalize, está aqui minha balsa, meu EPIB, etc, etc. Marca uma vistoria. Marca uma vistoria, mas não, além disso, pelo que está na norma, você vai precisar chamar um engenheiro naval, pegar um laudo, a RT, pagar por esse serviço, quer dizer, você vai estar dificultando essa questão e gerando custos extras. Bem, travou aí, eu não sei se foi a nossa internet ou foi a tua internet, mas aqui deu uma travada. Ter sido a dele, porque aqui eu tô no celular e aqui não. Opa, ele caiu. Isso aqui você caiu. Voltei, quando o apresentador deixa os convidados sozinhos é sacanagem, né? Pô, caramba! Tipo, você convida alguém para jantar e some, né? Tipo, deixa os caras sozinhos em casa, né? Tipo, desculpa aí, pessoal. Largou a gente nos crocodilos, né? Não sei o que aconteceu aqui, a internet não caiu, não sei porque que... Mas, bom, a gente estava falando... Seguindo, né? E eu também, assim, é importante dizer, né? Pelo menos o que eu falo aqui, assim, né? Às vezes
deve ser muito difícil para eles. A Norma 03 é uma parte, né, tipo, aí de várias regras, e deve ser difícil pensar algo, às vezes, separado para nós, velejadores, que de todas as navegações de recreio que tem um grupo ali maluco que costuma sair para o mar aberto e ir para vários lugares. Isso tudo parece muito grande, né, e nós a exceção, assim, eu tenho a sensação. Não sei se as pessoas que fazem essas regras têm um pouco dessa experiência nossa, ou eles são, por exemplo, talvez da Marinha Mercante, ou não tem essa ideia. Bem, eu conheço algumas pessoas que trabalham lá na DPC e uma pessoa especial que eu tenho bastante contato veio de Marinha Mercante, hoje está trabalhando dentro da Marinha, mas a imensa maioria são militares de origem da Marinha. Então eles têm pouquíssima experiência prática do nosso meio de esporte e recreio. A experiência deles é eventualmente no contato com o público de esporte e recreio. Sim. Tá, por isso talvez é importante uma iniciativa assim de mostrar, né, a nossa realidade, né, ver se, claro, assim, a gente não quer, eu imagino que a gente não quer ensinar o trabalho deles lá, né, mas mostrar um pouco nossa realidade, talvez flexibilizar um pouco essas questões. Tem alguma mudança significativa na Norman? Desculpa, cortou aqui. Não, eu te cortei, você ia falar alguma coisa em cima do que eu falei. Eu tenho um contato muito bom lá na Norman, tá uma pessoa da Marinha, desculpa, na DPC, uma pessoa que eu tive contato na época que essa pessoa trabalhou em Recife, e aí a gente estabelece sempre um diálogo muito interessante, a gente troca informação, de vez em quando eles vão fazer alguma alteração na Norman, a pessoa até acaba me consultando e a gente troca uma ideia. É claro que nem tudo que eu falo aparece lá na Norman, mas algumas coisas a gente já conseguiu alterar. Uma delas foi a questão do SSB. Então a gente conseguiu fazer com que o SSB pudesse ser substituído por um telefone satelital, que inclusive hoje dentro da Refeno isso já é inclusive aceito comunicador satelital, ou seja, trocadores de mensagem como SpotX, InReach. E Starlink? O Starlink, veja bem, é uma tecnologia muito nova, ela não tem nenhum ano ainda. Isso não aparece ainda na norma. Não aconteceu nenhuma Refeno com o Starlink funcionando. Né? Porque, puxa, ela tem há indicações da capitania de que ela será aceita. Eu fiz uma consulta. Eu fiz uma consulta por escrito e o Cabanga encaminhou para a Capitania do Esporte de Pernambuco e foi preciso explicar o que era Starlink, porque eles achavam que era um comunicador por satélite também. E aí eles disseram que achavam que sim, porque iria possibilitar a troca, porque qual é a ideia? É a troca de mensagens, né, nas duas vias, indo uma pergunta, e até fotos, mensagem e vídeos, voltando. Sim. E até fotos, vídeos do problema, né? É uma comunicação total, né? Nem se chegou nisso aí. Só se pensou na possibilidade de mensagem em duas vias. Claro. Certo? Claro. Né, o que vai e uma resposta que volta. Então, no caso de um pedido de socorro, vamos dizer, você pede o socorro e alguém te responde. Sim, né? sim. Então a gente teve uma resposta de que sim, eles iriam aceitar. Vamos ver, né? Tem coisas que a gente só descobre, para te falar a verdade, na hora da inspeção. Então, assim, depois não está certo que sim, mas é provável que, por enquanto hoje não, mas é provável que sim. Então, eles responderam a consulta que eu fiz e foi encaminhada pela Secretaria da Regata. Eles responderam que sim. Depois que eu expliquei o que era uma Starlink, eles disseram, então possibilita a mensagem ir e resposta voltar? Sim. Então a gente vai aceitar. Mas não está escrito em lugar nenhum. Você vê como é importante essa comunicação que vocês fazem, né? Porque às vezes é uma questão de entendimento, não são nem assim interesses conflitantes. Sabe o que é, Adriano? Às vezes eles não conhecem. As tecnologias novas chegam para a gente muito mais rápido do que chegam para eles. Claro.
Sim, né? porque para a Marinha trocar toda uma instituição, comunicação, licitação, não sei o que lá, deve ser, né, naturalmente mais difícil, né? Assim. Não, além disso, é o seguinte, a Marinha não pode depender de sistemas de comunicação privados sobre os quais ela não tem controle. Então a Marinha não vai instalar como sistema principal de comunicação dos navios dela um Starlink. Para nós, a Starlink é tudo, né? Para quem está no meio do mar. Então isso interessa muito mais a gente do que a eles. A gente tem muito mais agilidade para chegar nessas tecnologias. Sim. Não, e eu imagino assim, né, de novo, eu aqui, quem sou eu para dizer isso, nem tenho a experiência que vocês têm, e a Marinha, né, muito mais de navegações de oceânicas abertas. Mas, poxa, hoje em dia eu acho que é mais fácil você pedir ajuda e se comunicar com a Starlink do que com o SSB, por exemplo, que nem sempre é fácil achar a propagação certa, isso, gente isso que eu te dizer, ouvindo. propagação. Porque SSB, apesar de não ter, eu tinha no barco aqui, não tenho mais, mas eu nasci na volta dos SSBs porque meu pai tem uma empresa de radiocomunicação, eu conheço, assim, né, como é que funciona. Não é fácil falar, ainda mais se não tiver alguém escutando, e que tem cada vez menos gente escutando. Não, e o principal é o seguinte, se você ficar doente, um tripulante teu vai saber ligar, sintonizar, procurar alguém na frequência correta, na hora correta. Na hora certa. Cara, não vai. Então não pode ser também um sistema que dependa de um conhecimento técnico elevadíssimo, às vezes do comandante da embarcação. Sim. Tem alguém que já colocou, por exemplo, que o Starlink não deve substituir o spot, porque, por exemplo, se você ficar num bot, você tem uma opção de comunicação. E eu acho um baita no pensamento. Muito pertinente, sim. Claro. Muito pertinente. Mas o SSB, a gente não está falando do spot, a gente está falando de substituir o SSB. O SSB você não vai levar para o bot também, né? Você precisa de uma antena gigante, acoplador de antena, precisa de uma série de coisas também. Aliás, essa foi uma dos argumentos que a gente usou para convencer eles de que o SSB não era a opção mais segura para nós. E que um telefone satelital poderia ser levado para o bot, poderia ser operado por qualquer um, a qualquer momento. E depois, quando a gente estendeu isso para os comunicadores, é interessante, porque o telefone satelital, ele exige uma largura de banda maior do que é necessária para você mandar uma mensagem escrita. Assim como o nosso telefone, às vezes você não tem sinal para falar com alguém por telefone, você manda uma mensagem e ele recebe do outro lado, porque basta meio segundo de sinal para a mensagem de texto passar. Então isso torna os comunicadores de mensagem muito fáceis de usar, mesmo com pouca banda disponível. Sim, sim. Temos aqui algumas dúvidas agora sobre a Normand, que não necessariamente foram trocadas, né? Mas que foram dúvidas bastante comuns nas consultas que eu fiz aqui, né? Uma delas é a partir de que tamanho ou característica o veleiro precisa ser inscrito, precisa ter um TIE, né? Por exemplo, um laser não precisa, mas qual é a definição? Na parte de inscrição, se eu não me engano, no capítulo 2. E se vocês não lembrarem, também não tem problema, porque é uma regra enorme, né? Tipo, é só se tiver na ponta da língua. E tem lá a lista de embarcações que estão dispensadas de inscrição. Tá? Entre elas, as embarcações miúdas, que são aquelas embarcações com menos de 6 metros de comprimento, que não tenham motor. Tá? Então, uma embarcação miúda com propulsão a motor precisa ser inscrita. Tá? Digamos que você tem um barco de pesca, um botinho com 6,5 metros de comprimento com motorzinho de popa, ele precisa ser inscrito. Tá? Mas se é um veleiro com menos de 6 metros, ele não precisa. Tá? Mas tem aqui uma exceção, acho, né? Botes de apoio podem ter o nome do barco escrito apoio e o número do barco do qual ele apoia, não precisa registrar bote de apoio. Os botes de apoio, desde que eles sejam efetivamente usados para apoiar uma outra embarcação, eles não precisam ter registro próprio, tá? Eles podem pegar carona no registro da embarcação. Tem um limite de tamanho do motor. Mas é o seguinte, você também não pode pegar o teu bote de apoio enquanto o teu barco está em seco e sair para dar uma volta na Ilha Grande.
Então ele tem que estar sendo realmente, efetivamente usado para apoiar uma embarcação. Outra dúvida é, tem muitos documentos que tem escrito simplesmente mar aberto no TI. E isso é considerado um barco de navegação costeira ou oceânica? Veja só. Essa é a dúvida mais recorrente dos últimos tempos. Então, o que é que aconteceu? Na redação no Rio Grande do Sul, sempre me falaram que quando estava só mar aberto, era costeira. E muitos barcos têm isso, mas não sei. Isso está no item 2.15.1. A redação anterior, antes dessa revisão 3, era que as áreas de navegação eram somente duas, mar aberto e interior. Com a Rev 3, só que aí gerava uma confusão, porque lá, quando ia falar de material de salvatagem, né, de equipamento de salvatagem, aí falava de interior, de costeira e de oceânica. Dava um nó. Então, agora, na Rev 3, eles deram uma organizada nisso daí. E eles dividiram mar aberto em áreas de navegação, viraram 3 áreas de navegação: oceânica, costeira e interior. O que agora faz sentido quando a gente muda lá para o capítulo 4, isso está no capítulo 2, quando a gente muda lá para o capítulo 4, que vai falar do material de salvatagem, do equipamento de salvatagem, aí está falando a mesma língua: oceânica, costeira e interior. O problema... Mas os barcos... Então, o problema é que a gente tem muitos barcos que estão classificados como mar aberto. Na verdade, o que é que aconteceu? Sem nenhuma observação embaixo, porque... Eles alteraram, eles subdividiram as áreas, mas eles não estabeleceram uma regra de transição. Não. Então, eles não disseram o que acontece com os barcos que hoje estão como mar aberto. Tá? Somente como mar aberto e não tem nada na observação. Porque o que é que vinha acontecendo? Muitos barcos registrados nos últimos poucos anos aí, apareceu tava lá, mar aberto, certo? Na área de navegação, mas aparecia embaixo, naquele campozinho de observações, aparecia dizendo costeiro, oceânico, de outra maneira, precisa ser tripulado por um capitão amador, precisa ser tripulado por um mestre amador, né? Então dava uma pista do que, na verdade, o que é que a Marinha estava querendo. A Marinha estava querendo que existissem 3 áreas de navegação: oceânica, costeira e interior. Né? Claro. Que mar aberto fosse dividido em oceânico e costeiro. Mas isso não estava escrito no texto. E agora está escrito no texto. Então, olha só, respondendo a dúvida, que é a dúvida mais recorrente, né? O que é que acontece com a minha embarcação que hoje está classificada como mar aberto? Não está específico na regra. Então, se a sua intenção for que ela fique como costeira, tá? Sugestão, vá na capitania e altere. Agora eu quero que ela seja costeira. E você não poderá ser cobrado com relação aos equipamentos de oceânico. Se a sua intenção é que seja oceânica e ela não tem nenhuma observação lá no TI restringindo a navegação à costeira, também aproveite e já faça a mudança. Tá? Mas até lá, até você mudar, ninguém sabe. A regra não diz e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, não tem esse negócio, mar aberto será costeiro ou será oceânico. Não, foi subdividido. E você ficou para trás na subdivisão. Então, ou você vai lá e pede para ser encaixado num no outro, ou espera vencer o teu documento e lá na renovação você altera. Daqui para lá, a norma ainda vai mudar algumas vezes. Então, fica tranquilo que vão vir mais alguns retalhos nessa coxa. E uma dúvida que eu tenho, por exemplo, assim, a minha embarcação é costeira, mas eu pretendo, ao longo dos próximos 2-3 anos, tornar ela oceânica, porque eu pretendo sair do Brasil, tal, não sei o que lá. Obviamente, não vamos citar aqui todos os itens que precisa comprar, né, EPIRB, né, coletes, né, de outra classe, tal. Mas qual o procedimento? Eu primeiro tenho que ir na capitania e pedir a alteração, ver aqui para a Marisca, para ver também, óbvio. Qual é o procedimento? Tipo, primeiro comunicar a Marinha, depois ver os equipamentos, ou provavelmente ao contrário? O ideal é o contrário, tá? O ideal é que você já dê uma olhada na Norman, veja a lista de equipamentos necessários lá, que estão resumidos nos itens 4.33, 4 e 5. E 35.
aí tem de navegação interior, costeira e oceânica. Já prepara o teu barco para isso, ou seja, já vai adquirindo as coisas. Quando você tiver tudo, aí você pede uma alteração no documento, na classificação da embarcação. É possível que, se você está subindo de categoria... Ih, acho que ele caiu de novo. Bem, deixa a gente continuar falando aqui, que se o pessoal de casa estiver ouvindo, pelo menos a gente continua passando a informação. Você talvez precise de uma declaração de um... engenheiro. Opa, voltou! Voltei. Não sei por que isso. Mas... É um gato que tá roendo o fio aí, sabe? Então, voltando aí, tá? Depois que você tiver todos os equipamentos, você pede uma alteração da tua classificação. Se você está subindo de classificação, pode ser que você precise de uma declaração do engenheiro naval com a RT, de que a sua embarcação é capacitada para isso. Se a embarcação for de série e essa série tiver já um manual ou alguma coisa assim, nessa última versão agora saíram alguns facilitadores nesse sentido. Então dá uma pesquisada lá na Norman o que é necessário e aí você pede a reclassificação. Mas uma outra saída é o seguinte: minha embarcação hoje é oceânica, eu não quero manter minha balsa atualizada, porque é um gasto, tá todo ano fazer a revisão dela, e eu vou ficar navegando lá no Guaíba, vou rebaixar ela para interior, mas daqui a 3 anos eu tenho o plano de fazer uma refém. Você pode solicitar uma reclassificação para uma viagem apenas. Tá no item 3.21. Então você vai lá, prepara todo o material, tá? Pede a reclassificação para uma viagem, similar a que você estivesse subindo de categoria, então você vai precisar de todos os equipamentos e talvez da sua declaração aí do engenheiro naval. E é importante que essa declaração... É possível que também haja uma vistoria física, né? Essa declaração do engenheiro naval, pela forma como está escrito hoje, ela provavelmente vai valer por vários anos. Então, uma vez que você obtenha isso, você guarda, porque se você quiser subir e descer de categoria, aparentemente, pela última leitura que eu fiz, você não vai precisar fazer toda vez uma nova, tá? Você pode pegar uma declaração entregue uma vez e reutilizar, tá? Mas aí você pede a reclassificação para uma viagem. Olha, eu quero fazer uma viagem até Fernando de Noronha e voltar para Porto Alegre. E aí ele te reclassifica por uma viagem, por um período determinado de tempo, e depois você volta para a tua categoria original. Isso é possível fazer. Interessante. Isso ameniza, é uma burocracia a mais ali, mas ameniza um pouco aquele problema, né? Sim, pelo menos nesse período de tempo você não vai precisar manter tudo em dia, tua balsa revisada. Até porque você pode, a Refena inclusive permite que você use alguns itens alugados. Então você pode usar um EPIRB alugado, você pode usar uma balsa alugada. O EPIRB mesmo tendo outro MSI? Sim, o EPIRB, a gente colocou na inscrição da embarcação, tem um campozinho lá para você informar se o EPIRB é alugado ou emprestado e quem é o dono original, qual é a embarcação, o nome dela, é do dono original, porque claro vai aparecer, né, se for acionado, Deus me livre, mas se for acionado vai aparecer de outro barco, né? Então a Marinha precisa saber quem é o dono verdadeiro daquele então, EPIRB. Para a refém, isso é uma lembrança muito boa da Karina, tá? Você não precisa ter a sua balsa. Você pode alugar uma balsa, você pode alugar um EPIRB, pode alugar um telefone satelital. Tá? Aí você vai comprar só lá os fogos, ou pode até alugar os fogos, se for o caso. E a gente tem uns casos interessantes, por exemplo, Hans, o ano passado foi em solitário, né? Então, a nossa balsa é de 8 pessoas. E ele acabou trocando, né? Com outro barco que tinha uma balsa pequenininha, né? Tinha uma balsa de 4. E ia com 8. Com 8. Então a gente trocou e o cara foi com a nossa balsa. Esse ano nós vamos em 3 e nossa balsa continua sendo a de 8. Então nós vamos trocar novamente com um barco que vai com 8 pessoas, mas tem uma balsa de 6.
Então ele vai usar a minha de 8, eu vou usar a dele de 6, sobrando. Essa aí é uma questão também que é muito, eu já vi escrito, tá confuso para mim, né? Que é tipo, por exemplo, bot salva-vidas. Eu tenho aqui a minha embarcação de 7+1, eu tenho aqui os bots necessários, os bots não, desculpa, os salva-vidas. Coletes. Né? Os coletes. Eu tenho os coletes para embarcar para toda a capacidade do barco. Mas você precisa ter os coletes necessários para a quantidade de pessoas que está navegando na hora, ou você precisa ter para toda a capacitação? Não está claro, tá? Na Refeno eles aceitam, né? Para os tripulantes que vão no barco. Inscritos. Porque eu encontrei na Normand escrito que era pelo menos em um trecho lá, me parecia muito claro que era para a tripulação que estava, né, por número de pessoas que estava a bordo. Não sei se outra parte contradiz. Eu também entendo assim. Mas nem tudo que está escrito lá é o que eles pensam. Sim. E só uma coisa, porque não me lembro se a gente reforçou, mas porque é uma coisa importante, como é que funciona. A habilitação hoje, ela não diz, não, me corrija se eu estiver errado, ela não mais tem a ver com a região que você está habilitando só, mas também com a classificação do barco. Se for um barco de classificação oceânica, você precisa ter capitão mesmo para navegar dentro do rio, é isso? Sim. Essa é uma das principais alterações, mas tem um detalhe importantíssimo aí. Essa alteração só vale a partir de junho de 24. 1º de junho de 2024. Tá. Então, até lá tem um tempo para se adaptar a isso. E aí teve uma pessoa que botou lá no Instagram do barco da gente, né? SV Aventureiro 4. Eu não achei isso na norma. Vocês estão falando tanto dessa história e eu não achei isso na norma. É porque tá escondido. Não tá escrito aonde deveria estar. É uma coisa tão importante que deveria estar em destaque lá onde se fala das habilitações. E não está. Sabe onde é que tá? É uma nota que está embaixo do quadro de salvatagem para navegação oceânica, do quadro 4.35. Tem uma notinha e essa nota é que cita isso aí. Ou seja, se sua embarcação é de interior e você não leu o quadro de embarcação oceânica, você não vai encontrar. Sim. E uma coisa que eu achei legal na alteração, eu não me lembro como é que era antes, mas acho que não tinha encontrado isso. Que, tipo, para quem mora a bordo, né, e não tem uma residência fixa, agora a comprovação de residência pode ser uma declaração, né? Já estava antes, na verdade, mas acho que eles até simplificaram ainda mais como é o procedimento e o que é que você pode usar. Então, porque para quem mora a bordo, poxa, era uma dificuldade. Né, tipo, você não quer botar uma informação falsa, ou, né, tipo assim, e aí isso, é um alívio. Tem uma outra alteração que eu vi aqui, que acho que isso mudou, que é de eventos náuticos, né, tem algumas alterações nessa área, não sei se vocês estão a par. Para regatas. Sim, tem uma, na verdade, a norma como estava antes exigia que em absolutamente todo evento náutico fosse uma embarcação acompanhando, tá? E é um negócio meio estranho, né? Porque imagina que você vai fazer uma regata de veleiros de oceano de Ubatuba para a praia vizinha e tinha que ir um barco acompanhando. Era ridículo. Ou você vai fazer de Paraty para Angra, uma regata oceânica de Paraty para Angra e tinha que ir um barco acompanhando, tá? E agora o capitão dos portos pode, a seu critério, dispensar essa embarcação. Então tem algumas pequenas alterações aí, tá? Tem um detalhe muito importante que pouquíssima gente percebeu, mas desde acho que da Mod 3 de março, da Heavy 3, desculpa, diz que as marinas, clubes e entidades desportivas, elas são obrigadas a fiscalizar se as embarcações estão com a documentação, habilitação e equipamentos de salvatagem. Tá? Apesar de que essas entidades, as quais agora estão sendo obrigadas a fiscalizar, não têm poder de polícia para te fiscalizar, nem para evitar que você vá para a água. Então, como é que você exige que a tua marina
te fiscalize, te impeça de ir para a água se ela não tem esse poder. Essa foi uma das críticas que eu fiz lá no documento enviado à DPC, mas isso continua lá no texto. Maravilha. Bom, a gente está quase chegando aqui ao fim das perguntas que eu separei, né? E deixa eu só um pouquinho. Tem uma pergunta aqui que acho que é isso aí. Tem uma pergunta que um apoiador fez que eu achei muito estranha e eu acho que não tem a ver, acho que foi um erro, mas queria ver com vocês. Ele relatou que houve uma cobrança por parte de algumas capitanias da anotação velejador nas habilitações para quem está em um veleiro. Tem sentido isso? Eu nunca vi isso. Não. Porque a carteira de velejador é para menores, né? Assim, não é obrigatório. O que é que acontece, né? Você tem a categoria de veleiro, na verdade. Então, existem, na verdade, 5 habilitações, tá? Veleiro, arraiz, mestre, capitão e motonauta. Tá? Então, são 5 habilitações diferentes. A categoria de veleiro, ela é uma categoria opcional, porque na verdade essas embarcações que eles podem comandar como um veleiro, elas dispensam habilitação. Mas são habilitações feitas para menores de idade, porque o arraiz amador... Nosso filho Felipe, por exemplo, de 11 anos de idade, ele poderia ter a carteira de veleiro. Certamente. Só que para andar no Optimist dele, ou num laser, ou no que que seja, ele não precisa ter habilitação. Então é uma coisa meio sem muito uso, tá? Sem muito sentido. Mas não precisa ter nenhuma anotação. A única anotação que é necessária é o seguinte: antigamente você poderia, com arraiz, mestre ou capitão, pilotar moto aquática, jet ski. Desde, não me lembro de quando, isso aí foi separado. Então você... criou-se a categoria de motonauta. Precisa ter a categoria de motonauta e você só pode, mesmo sendo capitão amador, tá? Você pode cruzar o oceano, mas você não pode pilotar um jet ski, a não ser que você tenha aí sim a anotação motonauta na sua carteira de habilitação. E durante um tempo, para ter essa anotação, você precisava fazer um curso de motonauta. E agora, recentemente, eu não me lembro se foi em março ou se foi nessa... Acho que foi em março. Eles alteraram para aqueles que tinham habilitação antes de 2004. A primeira habilitação foi antes de 2004. Eles podem apenas requerer a anotação de motonauta e ela pode ser incluída na sua habilitação. É meu caso, vou pedir então. Eu renovei há pouco e incluí também. Apesar de que eu nunca dei no jet ski, nem, né, não tem previsão, mas já que podia. Aí eu vou pegar aqui algumas perguntas, primeiro dos apoiadores, e foi essa aí, foi uma, né? E tem outra aqui interessante, que é: por que 20% da prova de capitão é sobre sextantes, mas esse não é um equipamento obrigatório para a navegação oceânica? Olha, a prova antigamente ela era 100% de navegação astronômica. E quando você fez era assim? Quando eu fiz era. Eu fiz a primeira prova que aconteceu depois da grande alteração do programa, do conteúdo do programa. Então eu fiz, eu não tinha parâmetro para estudar antes, porque não tinha questões anteriores. Minha prova foi a primeira a ter estabilidade, a ter navegação eletrônica, o que mais que entrou? Primeiros socorros, né? Uma série de novidadezinhas. Por quê? Não sei, tem que perguntar à Marinha, tá? Mas acho que a parte de navegação eletrônica para a maioria das pessoas é muito mais importante. Maravilha. Vamos aqui entrar então nas perguntas que eu separei aqui. Existe, aqui o Williams pergunta: existe muita burocracia e documentação para quem
decide fabricar o seu próprio barco? E aí, por favor, se vocês não tiverem, se não se sentir confortável para responder, ou responder muito, né, porque a gente foge um pouco do tema, mas fiquem à vontade. Eu digo brincando, tá, que a gente sempre responde. Ou a gente sabe, ou a gente pesquisa, ou então a gente fala com convicção e as pessoas acreditam. Mas não. De fato está lá na Norman. A Norman exigia uma certa complicação, tá? Era difícil das pessoas registrarem essas embarcações, mas essas últimas modificações facilitaram bastante. Então você pode, se você fabricou o próprio barco, principalmente se é uma fabricação totalmente amadora, construção amadora, sem uma empresa, sem um estaleiro, uma coisa assim, tem lá na parte de registro de embarcações todo o procedimento para fazer, está mais simplificado do que era antes. Eu acho que a partir de um determinado tamanho exigido aí uma declaração de um engenheiro, mas eu acho até que para embarcações menores não, mas é importante ler lá, tem bem detalhadozinho agora a lista de documentos que precisa, e ela foi simplificada sim. Tá? Inclusive eu soube recentemente, um amigo meu tentou registrar uma embarcação dele que tinha sido de construção amadora, e o pessoal da capitania começou a querer exigir muita coisa, e ele disse, olha, se vocês facilitarem eu vou legalizar a embarcação, se vocês não facilitarem ela vai para ilegalidade, permanecer na ilegalidade. Aí os caras, não, realmente não tem sentido você estar dificultando, né? Porque o que você quer é trazer todo mundo para dentro da legalidade na forma menos dolorosa possível para os dois lados. Mas tem lá descrito todo o procedimento, os documentos, e está mais simples do que era antes. E sabe qual é a melhor forma de você evitar invencionice na hora de fazer qualquer coisa na Marinha? Imprime a Norman e leva. Isso é uma observação muito boa, tá? As normãs que tratam de navios, elas são ainda muito mais complexas do que a nossa complexa Norman 3. E navio é 95% do que eles tratam no dia a dia da capitania. Pois é. Então, às vezes, a gente até reclama, o pessoal da capitania inventa regra e tal. Cara, às vezes não é nem invenção, o cara tá com a cabeça no navio que ele acabou de inspecionar lá, que a pilha de documento é gigante. E ele não consegue resetar o cérebro dele para as normas mais simples que são de esporte e recreio. Então, baixa a Norman 3, ou a nova, vai se chamar Norman 211, né, a partir de outubro. Lê direitinho. Lê, estuda, faz a lista dos documentos, leva os documentos. Em vez de você ir lá e perguntar que documentos precisa, vai na norma. Faz a tarefa de casa, leva o negócio pronto. Estuda, tá? E na hora que o cara te pedir uma ou duas coisas a mais, você vai dizer, não, a Norman 3 está aqui no item tal, são esses documentos aqui, e eu trouxe todos eles, tá? Então lê antes e já vai preparado. Pô, e também, assim, eu preciso citar aqui, senão vou me esquecer de novo, que a gente vinha falando, né, que a Norman, a gente estava no outro grupo lá, o Cruzeiristas RS, falando quanto é complicado, quanto é uma colcha de retalhos a Norman, né, e a gente tem que também, não li ainda, mas dar os parabéns para a Marinha de reescrever isso e reorganizar, né, porque era uma coisa que a gente via que estava muito complexa e tal, e que legal que eles fizeram isso, né, espero que fique mais simples e muito bom, né? Uma atitude muito boa, porque às vezes é complexo. Você lê, mas continua com dúvida. É isso aí. Outra pergunta o Renato Cavalier, ele está perguntando por que preciso pagar R$800 para o engenheiro naval dizer que o meu FAST 395 pode empreender a navegação oceânica. Não basta a opinião do German Freres? Eu entendo o que ele está dizendo. Se você obter a opinião do German Freres por escrito, tá? E ele tiver CREA, sim, basta isso daí. Mas aí eu acho na verdade foi alterado recentemente. Já não tem quando foi feito? Já não saiu do estaleiro aprovado para navegação oceânica ou não? Porque o barco já teve projeto. Está registrado lá na capitania em algum lugar, na Marinha, tá? Se você tiver como buscar isso, sim. Mas tem que entender também um pouco o lado da Marinha, né? Foram construídos lá 100 FAST 395 e eles já foram para tal lugar.
Aonde está escrito isso? Quem aprovou o primeiro? Hoje, inclusive, eles alteraram lá, os barcos construídos em série só precisam de um documento para a série inteira. Então, de fato, se o pessoal do grupo do FES 395 se juntar e contratar um documento e dividir, ratear entre si, esse documento vai servir para todo mundo. Tá? Não precisa ser agora um para cada barco. Essa foi uma simplificação dessa última norma. Tá? Eu acho que de um jeito, né, diferente, mas é um pouco essa demanda, né? Que, tipo, de repente, se todos os modelos são iguais e um aprovado, né? Isso. A princípio, claro que isso não considera que foi instalado ou não, mas aí também tem a vistoria, né? Que talvez... mas a gente tem que lembrar o seguinte, às vezes o cara aprovou o modelo lá na capitania de Porto Alegre, e você está registrando um barco lá em Manaus, tá? E elas não são interligadas. Então, você, conversa com o cara lá de Porto Alegre, pega a cópia do documento dele e apresenta lá em Manaus e vai dar certo. Tá? E isso realmente foi simplificado agora recentemente. Tá, uma outra que foge bastante do que a gente está falando aqui, mas uma pergunta de leigo. Veleiro, lancha, jet ski, barcos pagarão emplacamento igual a carro? Pô, isso a gente não sabe, né? Já passou a questão do IPVA, né? Do IPVA já passou numa das câmaras, né? Sim. Olha, isso daí vale uma live por si só, tá? Eu acho que se a gente entrar aqui... Vamos pular isso, vamos pular. Eu já fiz, quando eu fiz pós-graduação em Direito Administrativo e Tributário, um dos trabalhos que eu fiz foi sobre IPVA de embarcações. O entendimento do STF é que, da forma como estava sendo proposto, não cabia, mas o que estão querendo fazer é mudar a Constituição para poder ser possível, né? E aí já teve alguns projetos de lei que eu intervi, que eu entrei em contato com o gabinete do deputado que estava propondo, porque era meio tosco até. A justificativa era que para tributar gente rica, donos de iates e jatinhos. Aí eu disse, e você sabe o que é um iate? Iate para a Marinha é uma embarcação com mais de 24 metros de comprimento. Só que quando se escreve embarcação, você atinge o pescador. Que é sinônimo. Você atinge todo mundo. Você atinge a lancha de praticagem, você atinge o cara que tem uma jangadinha, no Nordeste tem muito, o cara que tem uma jangadinha ou uma lanchinha pequena e faz passeio de turista para levar ali na piscininha natural. Mas você atinge o pescador. Você atinge o pescador, você atinge, sabe, um universo de gente que eles não têm ideia que existe. Eu fico com a preocupação, assim, muita gente, não só por causa do Rastexal, mas o Rastexal influenciou certamente muita gente, por exemplo, que vendeu o único imóvel que tinha, o bem de família, e comprou um veleiro. De repente, um veleiro tem vários valores, de 300 mil, 1 milhão, mas, né, às vezes tudo que a pessoa tem, sabe, ou a família, né? Aí, de repente, você começar a cobrar 4% de tudo que você tem no ano, né? Pô, IPTU é muito menos do que isso, né? Assim, não chega a 1%. Então, é uma coisa complicada. Mas eu acho que... Vale uma live para isso. Vale. E nós não somos os maiores entendidos disso, tá? Não. Também não. Nossa especialidade é Normand. Tem uma que tá fora também um pouquinho, mas eu vou ter que colocar, mas é bem rapidinho, que é a Selma Plots, que é minha mãe, falando, olá, amor de sua mãe. Então, beijo. Coisa linda. Beijo, mamãe, dona Ô, Selma. Maninha! Maninha, dona Selma, um beijo. Aí o Rogério falou aqui, o Dornelles falou do novo aplicativo da Marinha, Naviseg, acho que a gente falou também, né? Falou. Nós citamos ele, tá? É bem interessante, por enquanto ainda é algo opcional, e a ideia é substituir o aviso de saída, mas na verdade é fazer muito mais do que isso, é rastrear, facilitar a vida do usuário, facilitar no momento que você precisa de alguma busca e salvamento, tá? Acho que tá bem interessante. É um bom passo. Sim. O João Blaut perguntou se a nova Normand já está publicada. Né? Sim. Já está, inclusive, no site da DPC. Demorou um pouco, demorou alguns dias, mas sim. Se ele está falando que todas as regras que a gente falou aqui já estão publicadas, acho que sim, né? Mas se ele está falando da nova versão organizada da Normand, ela não vale ainda, né? Não, vamos lá, né?
A última versão que foi publicada foi assinada no dia 18 de agosto, publicada no Diário Oficial no dia 25 de agosto e posta na página da DPC nos últimos dias. Esse conteúdo é o mesmo conteúdo que vai passar a valer depois do dia 2 de outubro, quando vai haver a repaginação e renumeração. Isso. Mas o conteúdo não vai ser alterado. Tá? Então, por enquanto, não tem nenhuma notícia de nova alteração aí de conteúdo, apenas de invólucro. Aí o Jardel pergunta, e quanto ao rádio VHF, que precisa de registro do Anatel e também o registro de MMSI? Precisa. Veja, tem uma confusão aí. O que é um MMSI? Né? O MMSI, como que significa assim? Marine Maritime... Maritime, Identification deve ser o último. Mobile Maritime, alguma coisa. Bom, é um número único para cada barco, acho, não, estação de rádio, para cada embarcação. Isso, o número, o MMSI é da embarcação, né? O registro na Anatel, as embarcações não são obrigadas a ter MMSI, tá? O MMSI, ele é gerado a pedido do usuário, e ele é gerado linkado com as frequências que você coloca lá do equipamento. Então não é qualquer rádio VHF que vai gerar a inscrição no MMSI. Eu recebi até um documento recentemente de um barco que vem para Refena, o cara furioso com a Anatel porque o dele saiu sem MMSI. Aí eu disse, claro, amigo, que o seu saiu sem MMSI, porque você colocou só frequências que não exigem, não levam a gerar um MMSI. Mas agora a gente pulou uma coisa que eu acho que é importante, eu não sei também se eu estou falando bobagem, mas vai ser necessário, vai ser obrigatório o AIS também, né, no ano que vem, eu acho, não? Não está na Norman, tá? Eles anunciaram que iria ser obrigatório, mas acabou não saindo escrito na Norman. O que não quer dizer que semana que vem... Eles tenham abandonado isso, entendeu? Semana que vem não sai. Não vem outra modificação. Tá? Mas se for obrigatório, vai ser obrigatório o MMSI. Para o AIS funcionar, é necessário o MMSI. Tá? Para o VHF funcionar, é preciso o MMSI? Não. Mas a Norman fala, e nem todo mundo exige na inspeção, que o VHF tem que ter DSC. Digital Selective Calling. Tá? É uma chamada seletiva digital que você pode chamar direto uma embarcação sem chamar todo mundo que está te ouvindo ali. Para funcionar o sistema DSC, é preciso um MMSI, que é ele que dá o número do teu telefone, o número do teu rádio. Tá? Então, em teoria, para você estar dentro da Norman, você tem que ter um rádio DSC e esse tem que ter MMSI. Mas já te adianto que vários barcos passam na inspeção com um rádio que não é DSC. Não tem DSC. Sim. E por final, última pergunta aqui, a não ser que tenha aparecido uma nova. O meu tem declaração de engenheiro naval, a gente estava falando daquela coisa de trocar, né, de categoria, de 2011, ainda vale? Aparentemente sim, inclusive eles publicaram na lista de alterações da Norman a retirada da exigência dos documentos estarem em dia, ou seja, parece que você pode usar um documento de qualquer idade, principalmente esse tipo de documento, essas declarações de engenheiro e tal, ele não precisa ser uma declaração recente, ou seja, se o cara construiu o teu barco em 1850 e lá atrás ele declarou que o teu barco era capaz, ele não deixou de ser capaz só porque passaram 150 anos. Sim. Agora, uma pergunta que surgiu aqui. O Adriano tem que ter autorização da Marinha para ter um gato morando a bordo? Da Marinha, não. Não, mas se o gato tiver habilitação, tá safo. Qual é a habilitação do gato? Tem colete salva-vida apropriado para o gato?
Caramba, né? Ele tá sempre com linha de vida aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, é isso aí. A gente já tá aqui há 1h30 de live e eu sei que vocês devem estar cansados. Não tem fim, não. A quantidade de perguntas é todos os dias que chegam. Eu sei que muitas dessas perguntas vocês já responderam muitas vezes. Tem uma live muito legal que vocês fizeram com o Jack, né? Há pouco, inclusive, né? Mas eu acho que são informações muito importantes e que muita gente precisa, e mesmo com tantas lives, muita gente ainda não sabe, né? E não tem dúvidas. E sabe por que surgem tantas dúvidas? Sabe por quê? Porque as pessoas não leem a Normand. Não, mas aí assim, ó, é verdade, acho que assim, ó, 80% das dúvidas eu concordo com você, mas tem muitas dúvidas que eu li, procurei, aí dei search na palavra certa e ainda tenho dúvidas. Tá, tem tudo bem, aí você pode perguntar, tá liberado, a gente responde. Tem muitas dúvidas aqui que a gente não chegou numa conclusão, né? Por exemplo, assim... Então a gente faz outra live. Com o Jack a gente teve que fazer 2, porque ficou tanta pergunta que a gente precisou fazer uma segunda. É verdade. E que bom, porque aí a gente tem vocês aqui de novo em outro momento. Estamos sempre à disposição, tá? Quem tiver dúvidas, que mandar para o Adriano... ou quiser mandar direto lá no nosso SV Aventureiro 4. SV Aventureiro 4, a gente responde, tá com o maior prazer. Dentro Se a gente não souber, a gente vai pesquisar para responder. Ó, aqui eu vou botar aqui, ó, ver se tá certinho o endereço de vocês. Isso, SV Aventureiro 4. Isso. Sigam lá eles no Instagram. Tem no YouTube também, né? Tem. Aventureiro 4, né? É só Aventureiro 4 no YouTube. E sigam, porque vale muito a pena, sempre tem informações legais. Tem o livro agora do filho de vocês também, se vocês quiserem falar. Sim. O Lipe, o nosso filho, escreveu um livro contando a nossa viagem da França para o Brasil. O livro é escrito e principalmente ilustrado por ele. Então, os desenhos de dentro são todos feitos por ele. Na época ele tinha 8 anos de idade quando ele fez essas ilustrações, tá? Então é bem legal o livro, conta aí Ele tem o Instagram dele, Velejando de Cueca. Conta toda a viagem da França para o Brasil. E agora, segunda-feira, tá saindo o segundo Velejando de Cueca 2. Vesti um casaco e fui pro sul. Que conta a viagem que a gente fez lá no sul do Brasil. A gente encontrou com o Adriano lá. O Adriano é personagem desse livro. Adriano nos entrevistou quando a gente estava no meio dessa viagem. Então, vai sair aí segunda-feira. E ele é uma criança maravilhosa, inteligente, né? E com experiências no mar incríveis. Aí 3 travessias do Atlântico. Ele faz muita questão de dizer 25 mil milhas navegadas. Ele tem 7 refenos, 3 travessias do Atlântico, 25 mil milhas navegadas, uma Cape to Rio, tá? Então... Eu arrisco dizer que tem mais experiência do que 98 ou 99% das pessoas que estão aí na live. Aí, vê se Velejando de Cueca, eu escrevi certo ali, acho. Isso. Perfeito. Pessoal, se vocês quiserem também falar mais alguma coisa que a gente não tenha falado aqui, muito obrigado a vocês e todo mundo que participou da live também, né, pelas perguntas, por ter dado like, compartilhar, né, e eu fico muito feliz de ter promovido isso aqui, né, e tanta gente que entende pra caramba de um assunto, né, e várias dúvidas foram respondidas aí. Muito obrigado e até a próxima. Disponha. A gente está sempre à disposição. Quem for lá para Refeno, nos procure no Cabanga, é sempre um prazer receber todo mundo. Quem estiver indo para o Nordeste, principalmente ao norte da Bahia, quiser informações sobre lugares para parar, nos procure, que a gente fornece lá gratuitamente o Barras e Ancoragens, que tem acho que 70 e tantas páginas sobre lugares ao norte de Salvador. E esse negócio começou interessante, a gente já falou numa outra live, numa live com o Adriano, na verdade num programa do Hashtag Sal. Começou porque as pessoas diziam que ao norte de Salvador não tinha mais Brasil. Tinha que ir embora pro Caribe. Cara, e o que tem de coisa bonita para conhecer lá? Tô com medo que quando o Adriano passar da fronteira da Bahia, ele vai gastar uns 20 anos para chegar em Recife. Tomara! Porque assim, o meu negócio é aproveitar o máximo de cada lugar, né? E poder mostrar, né, em detalhe, né? Tipo, eu já acho que eu passei rápido demais
por exemplo, Niterói, certeza que vai ser rápido demais, ali na região dos lagos, fiz 6 episódios, mas acho que até cabia mais, assim, né? Eu tenho certeza que, pô, na Bahia, no mínimo 1 ano para mostrar vários lugares, porque é uma costa muito grande, com muitas entradas, né? E a parte depois da Bahia, isso ou mais, né? Vou descobrir, não sei ainda quantos episódios saem de lá, mas eu tenho certeza que muita coisa para mostrar. Ah, sim. E com a qualidade que você imprime nos teus episódios, cara, vai ficar fantástico. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite a todos aí.